nosso workshop Valuation na Prática, que será ministrado por Tiago Costa, graduando em Economia pela Universidade de Brasília, foi consultor e gerente de projeto pela empresa Júnior eConsult e estagiário na área de Ventura. Agradecemos ao ministrante e a todos que se inscreveram. Informamos que, a partir de agora, a atividade está sendo gravada e a gravação ela será disponibilizada no YouTube do Departamento de Administração. Pedimos aos participantes que desliguem suas câmeras e microfone e, além disso, pedimos que as perguntas sejam enviadas pelo chat. Eu vou pedir que participem da nossa campanha de solidariedade. Estamos aceitando doações de roupas e de alimentos não perecíveis. As doações podem ser entregues para a comissão organizadora no Auditório Verde da Face, né? E nos nossos pontos de coleta. Ficaremos muito gratos se puderem nos auxiliar nessa campanha. E agora passamos a palavra para o ministrante Tiago Costa. Bom dia, pessoal. Vocês conseguem ver a tela, todo mundo? Sim. Sim, Tiago, tá perfeito. Boa. Beleza, pessoal. Bom dia. Meu nome é Tiago Fávero. Eu vou aqui ministrar esse workshop de Valuation na prática hoje. Pessoal, já queria deixar muito claro aqui que isso aqui não vai ser um workshop de finanças, tá? Eu sei que tem muita gente que tem resistência com o tema e parece algo extremamente complexo, mas a gente não vai ficar debatendo muito o modelo financeiro aqui. Eu quero, de fato, explicar um pouquinho como é que é um processo de fazer valoração de uma empresa, de alguém que já fez em alguns cenários diferentes, em alguns contextos diferentes. Então, vou me apresentar. Meu nome é Tiago Fávero. Por que eu estou falando de valuation para vocês hoje? Eu sou graduando em Economia pela Universidade de Brasília. Eu estou terminando aí, estou no último semestre, estou fazendo meu TCC, então estou nesse desafio. Eu comecei a minha trajetória na empresa Júnior. Eu imagino que tenha muita gente que também seja de empresa Júnior, começou nesse mundo empresarial, nesse mundo. Fui consultor, fui gerente de projetos. Saí para um estágio com investidor anjo, aqui em Brasília, na Garan Ventures. Meu trabalho era basicamente ficar fazendo modelo financeiro de startups e avaliando oportunidades de investimento para ele, assim como avaliar as startups que ele já tinha, fazer gestão. Oi. Alguém perguntou alguma coisa? Não sei se foi eu. Acho que foi aquela entrada do participante que o microfone abre de repente. Não, perfeito. Perfeito. Depois eu saí para pegar um estágio no Distrito, que é uma startup, então eu era responsável pelo relatório sobre investimento em startups no Brasil do Distrito. Então era muito mais uma análise macro, menos valuation, que era o que eu fazia, e mais uma análise macro de mercado mesmo, de entender onde os investidores estão olhando mais, os setores, média de rodadas e afins. E aí hoje eu tô em São Paulo, por isso que eu não estou aqui, por isso que eu não estou em Brasília, né, na UNB, que eu fui contratado pela Álvares e Marçal. Imagino que algumas pessoas conheçam hoje a marca, a empresa que está hoje fazendo a reestruturação das lojas americanas, acho que é o maior case da empresa, mas eu estou numa área específica de consultoria para startups. Então, hoje eu sou consultor aqui na Álvares, estou alocado no projeto, fiz o modelo financeiro do projeto, acho que depois eu falo um pouquinho mais disso no final. Mas a startup recebeu investimento, então acho que é por isso que eu estou falando de valuation para vocês, por essas pequenas experiências que eu tive ao longo da minha curta carreira. Antes de eu falar aqui, começar a importância do tema, eu queria falar que isso aqui não é para ser uma palestra, para ser um workshop de fato. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem levantar a mão, a gente fala, conversa. Enfim, eu acho que é um momento muito propício para isso. Não quero ficar falando o tempo inteiro. Mas, enfim. Valuation, ele está muito presente no dia a dia corporativo, né? Principalmente entre transações de empresa. Então, se você quer ir para mercado financeiro, se você quer ir para consultoria, se você quer estar dentro de uma empresa e virar um executivo, principalmente numa área um pouco mais financeira, você vai ter que saber fazer valuation minimamente, tá? Você quer ser CEO, você quer ser CFO, enfim. Hoje a gente usa valuation basicamente para algumas pequenas coisas, mas são coisas extremamente relevantes. Então, para comprar e vender empresa, e aí pode ser dentro de um processo de M&A, pode ser dentro de um processo de empresa está falindo e a gente precisa vender os nossos bens.
enfim, pode ser uma empresa grande querendo comprar uma empresa pequena, tudo isso você tem noções de valuation. E são sempre 3 pessoas que fazem valuation, a pessoa que está comprando, a pessoa que está vendendo e a pessoa que está intermediando. E valuation sempre é uma discussão, né, o quanto de fato aquela empresa vale. Isso entra em outros processos, como a entrada e saída de um novo sócio, e até na gestão diária é importante saber o quanto você está valendo para você poder crescer mais e ter uma gestão um pouco mais efetiva do seu negócio. Então, tá aí algumas partes que a gente usa valuation, não vou dizer no dia a dia, mas em alguns processos, tá? Eu queria começar esse workshop entendendo a noção de valor, tá? E deixar muito claro que valor é muito diferente de preço. Eu tenho uma camisa minha do Flamengo de 2009 que tem um valor imensurável para mim, eu jamais venderia. Mas por preço ela deve valer no máximo uns R$100. Então, é importante a gente dizer que valor, ele está sempre atrelado a coisas diferentes do que a gente, de fato, pega o preço de um produto. No caso de empresa, o valor de uma empresa ele está sempre baseado em expectativas futuras. O quanto de dinheiro, de fato, aquela empresa vai gerar no longo prazo. Por isso que você não pode só fazer uma conta histórica. E fazer valuation, ele fica difícil porque prever o futuro é difícil. É muito volátil. Cada segundo, as variáveis que a gente faz para fazer um valuation, elas vão mudando. Claro, a gente tem que falar de finanças um pouquinho, de contabilidade. A contabilidade é a linguagem das finanças, então a gente tem que ter mínimas noções. Aqui eu trouxe um modelinho simples de ativo, passivo e patrimônio líquido, em que os valores desses ativos dessa empresa, eles são financiados ou pelo passivo, né, que a gente chama de custo de terceiros, né, que é a dívida, que a gente chama, ou o patrimônio líquido, que é o custo dos sócios, né? Então, o quanto esses sócios estão financiando esse ativo ou se o ativo está sendo financiado por terceiros. É assim que eu gosto de enxergar, porque aí a gente entende a operação do dia a dia da empresa e de onde estão vindo esses recursos. Então, acho que é uma visão fácil da gente entender uma visão geral de cima da empresa. E para a gente avaliar, né, o quanto vale esses ativos de fato e o quanto a dívida ela tira desses ativos, a gente tem várias formas. Não existe uma forma certa de fazer valuation. Eu coloquei aqui 8, mas, enfim, com certeza existem N formas de fazer valuation. Tá? Cada dia mais os acadêmicos de finanças estão buscando melhores formas de fazer, de avaliar ativos, de avaliar empresas. Mas eu vou dar atenção aqui principalmente ao fluxo de caixa descontado, a múltiplos e ao método de Venture Capital, que é usado um pouco mais para startups, esse mundo que eu venho um pouquinho mais. Como eu falei, isso aqui não vai ser um workshop de finanças, a gente não vai ficar discutindo o modelo CAPM e, enfim, melhores formas de calcular uma taxa de desconto. A gente vai passar brevemente por isso, mas não é o foco aqui, tá? O foco aqui é entender como esses métodos são diferentes e por que a gente faz diferentes métodos de valuation para achar um valor correto de uma empresa. Damodaran, que é um guru de finanças, tenho certeza que quem já estudou já viu o nome dele. Ele fala que as mais simples das 2 ou mais teorias concorrentes devem prevalecer um argumento. Ou seja, se você está discutindo valuation com alguém e o seu argumento ele é mais fácil de entender que o da outra pessoa, provavelmente você está certo. Mas lembrando sempre que o valor é subjetivo. Então, o cálculo que ele é feito e tudo que existe por trás, ele pode ser exatamente as mesmas variáveis e analistas diferentes vão avaliar de formas diferentes, porque a gente está prevendo o futuro. Então, acho que isso é o mais difícil. Isso deixa bem claro no nosso modelinho de fluxo de caixa descontado. Esse é o modelo mais relevante, o mais utilizado para fazer valuation. Tá? Qualquer valuation de empresa, eu pessoalmente gosto de fazer um fluxo de caixa descontado. No mundo de startup, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, é um pouco diferente, mas mesmo assim, eu sempre gosto de fazer o fluxo de caixa descontado porque ele permite a gente entender muito bem o negócio. E por que permite entender muito bem o negócio? Porque o fluxo de caixa é basicamente uma fotografia do dia a dia da empresa. Então, tanto os recebimentos da empresa quanto como aquela empresa está gastando esse dinheiro entre atividades operacionais, atividades de investimento, atividades de financiamento. Então, pelo fluxo de caixa, a gente consegue responder muita coisa, entender o modelo de negócio, como a empresa é monetizada e onde ela está gastando de fato esse dinheiro. Então, quando você faz um fluxo de caixa descontado, você precisa imergir na empresa, e não só na empresa, como no setor da empresa, como em variáveis macro, enfim, a gente vai falar disso. Mas é importante vocês entenderem que por que as pessoas gostam de fazer fluxo de caixa descontado para fazer valuation? Porque você entende tudo da empresa, tudo, absolutamente tudo, do dia a dia e as perspectivas dela de longo prazo. A gente consegue responder milhões de perguntas com o fluxo de caixa da empresa, como eu falei.
se a empresa tem fluxo operacional positivo, se ela está desperdiçando os recursos porque está investindo em coisas que não estão valendo a pena, se o caixa está sendo utilizado para determinadas coisas que são relevantes ou não relevantes, se eu estou conseguindo pagar minhas dívidas, ou seja, se eu não me endividei demais com capital de terceiro, eu estou tendo que pegar mais empréstimo, mais empréstimo, mais empréstimo. Se minha empresa só sobrevive porque eu estou financiando meu ativo, então às vezes você vê lá o fluxo de caixa positivo, mas o cara vendeu ali um prédio naquele momento da operação. Então não é de fato um fluxo de caixa operacional positivo, ele é uma coisa pontual que não vai gerar caixa no longo prazo. Enfim, se essa geração de caixa é sustentável, se existe uma tendência de crescimento, tudo isso são perguntas que a gente responde olhando só para o fluxo de caixa realizado da empresa, que é a primeira coisa que a gente faz quando a gente faz um modelinho de fluxo de caixa descontado. Aqui é um modelo que eu comecei a usar desde a época da Consult, trouxe para a Garan e até em projetos aqui da Álvares. Basicamente é um modelo financeiro para quem é um pouco mais de contabilidade. Parece uma DRE, né? A gente vê resultado operacional bruto, resultado operacional líquido, imposto, aí divide em custos, despesas e investimentos. Tá? Mas o que eu quero chegar aqui no final e o que eu quero deixar para vocês muito claro é que no modelo de fluxo de caixa descontado, o que é relevante para a gente avaliar o valor da empresa, no final, é a gente fazer 1001 conjecturas, 1001 projeções para a gente achar o nosso fluxo de caixa livre, projetado. Ou seja, eu vou avaliar o meu fluxo de caixa realizado, vou entender a operação da empresa, vou entender o modelo de negócio, vou entender as minhas perspectivas de crescimento e vou projetar. E aí que fica complicado. Porque fazer o valuation, na prática, é fácil. A gente projeta a receita da empresa, e aí, por um padrão, a gente usa em finanças 5 ou 10 anos, depende do teu modelo. Tem modelo, depende muito do setor, tem modelo de empresa de energia que eu já vi que era projetado 30 anos. Então, isso é muito subjetivo, tá? Eu sempre projeto 5 anos, que eu acho que é uma base ok para fazer um valuation. Então, a gente projeta a receita, a gente projeta custos de despesas da empresa, e aí tudo, projeta investimento. Necessariamente, a gente vai ter as nossas margens, né? E aí, enfim, de novo, quem é de finanças, minha margem bruta, a minha margem operacional, a minha margem líquida, são indicadores que a gente precisa ter em mente para a gente discutir com investidores, porque ele vai te perguntar quais são suas margens projetadas, você vai ter que explicar como é que você chegou naqueles valores. Mas na prática, o que a gente precisa achar no final é o nosso fluxo de caixa livre, puramente por valuation aqui, tá falando extremamente de modelagem financeira e valuation. A gente precisa somar os nossos fluxos de caixa e trazer eles a valor presente. O que é trazer valor presente para quem não é de finanças? O dinheiro lá na frente, ele não vale exatamente a mesma coisa do que ele vale hoje. R$10 agora vale muito mais do que R$10 daqui a 2 anos, 3 anos. Então, o que a gente tem que fazer é somar esse fluxo de caixa projetado e trazer eles ao valor que eles valeriam hoje, teoricamente. E a gente faz isso achando a nossa taxa de desconto, enfim, eu vou falando disso. A gente soma esse fluxo de caixa e coloca o valor de perpetuidade. Também vou falar o valor de perpetuidade, que é basicamente o valor que a empresa vale para sempre. Né? A gente soma esse valor e pronto. A gente acha o nosso valuation. Parece ser algo simples quando a gente fala de primeira, e é de fato simples, tá? Não é nenhuma rocket science, né? Não é ciência de foguete. Não é muito mais fácil. Na verdade, se você entende o mínimo de finanças e o mínimo do modelo de negócio, você consegue fazer um bom valuation. Mas por que fica difícil? Porque só na primeira linha, projetar a receita da empresa futura depende de 1001 variáveis. E aí eu acho que quem é de consultoria, principalmente quem fez empresa júnior, eu acho que vai entender dentro do projeto que você constrói para um cliente, por que projetar receita é tão difícil. Você precisa entender totalmente o tamanho do mercado, para você entender aquela fatia de mercado que você pode pegar como empresa que você ainda não tem, já que eu estou projetando. O modelo de negócio, ou seja, como a empresa se remunera de fato, se ela se remunera por uma semestralidade, por uma mensalidade, se é venda de produto, enfim, como indicadores macro podem afetar o seu crescimento, como o crescimento do setor pode afetar o seu crescimento, se o cara que está tocando a empresa ou a mulher que está tocando a empresa consegue ter, de fato, essa capacidade de ter o discernimento para tomar as melhores decisões, e isso tudo é analisado se você vai projetar a sua receita de crescimento. O seu product market fit, e aí, desculpa por termos startupeiros, eu acho que sempre que tiver algum termo assim, eu vou parar e vou explicar um pouquinho, que é basicamente o quanto seu produto consegue penetrar de fato no mercado, tá? Então, se ele de fato tem aderência, se as pessoas de fato vão comprar o teu produto, na prática é isso.
Se os seus investimentos em comercial estão dando certo, se o seu risco está sendo considerado dentro do nosso crescimento de receita, enfim, tudo isso vai projetar a primeira linha. Então, você tem que fazer um estudo de tamanho de mercado, você tem que fazer um estudo de personas, tem que entender o seu cliente, tem que entender o modelo de negócio para você projetar a sua receita. Eu acho sempre mais difícil, tá? Eu acho que entender tamanho de mercado, o potencial de crescimento, eu acho sempre uma parte muito difícil de fazer um valuation decente, porque eu vejo muita gente fazendo muito errado, ou fazendo sem base nenhuma. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. Em startup, tem muito empreendedor que usa a regrinha do que a gente chama de 3T, 2D. 2T, 3D, perdão, que é triplicar, triplicar, dobrar, dobrar, dobrar. Então, você faz sua receita de agora, triplica, 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 duplica, não, triplica, triplica 2 vezes, duplica 3 vezes, um modelinho básico de unicórnios, né, que a gente chama de startups que chegaram a um valor de $1 bilhão. Então, sem base nenhuma, sem modelo nenhum, sem entender como eu vou monetizar, você coloca arbitrariamente no modelo de valores que você vai triplicar 2 vezes, dobrar 3 vezes. De fato, não me parece a melhor forma, mas tem gente que faz. Tá? E aí quero muito desmistificar alguma coisa que valuation é uma coisa super complexa, porque tem muita gente que faz errado e faz de forma simples demais para ser algo bem feito. Então, acho que é a parte mais difícil. Quando a gente fala de custo, despesas e investimentos, é um pouco mais fácil, porque a gente já projetou quanto a gente vai crescer. Agora a gente só vai ter que entender o que a gente vai gastar para chegar naquela receita, em termos quanto a gente vai custo da nossa operação, as despesas que a gente vai ter, e aí despesas com vendas, despesas administrativas, despesas gerais, enfim. E quanto de investimento a gente vai ter. Então, a gente vai comprar um terreno, a gente vai ter que comprar um carro, a gente vai ter que, enfim. Mas, claro, é difícil a gente projetar custos de despesas na medida em que isso não é extremamente previsível. Na prática, expansão da empresa pode mudar, a inflação pode ser maior do que a gente esperava, uma lei pode mudar, que muda completamente o seu modelo de negócio, pode ter uma pandemia, pode ter uma guerra que aumenta demais a minha necessidade de caixa no curto prazo. E eu vou ter que gastar muito dinheiro e aí meu fluxo de caixa livre vai ser prejudicado. Então, também são desafios que a gente tem que ter, tá? Para projetar um bom modelo de negócio. E no final, quando você pega o seu fluxo de caixa livre, o que falta é você descontar isso a uma taxa que faz sentido. E aí também é onde a gente entra uma modelagem financeira pesada, que, de novo, eu vou passar brevemente aqui, mas não vai ser o foco da discussão. Então, qual que é a taxa que eu vou trazer esse fluxo de caixa em valor presente e fazer essa perpetuidade para eu dizer, pô, minha empresa vale isso? Também é uma discussão um pouco mais teórica na academia de finanças. Eu acho que é uma das discussões mais modelo CAPM, críticas ao modelo CAPM. Falar um pouquinho disso, mas não vai ser o foco. Pessoal, a partir desse primeiro momento, eu vou entrar agora em basicamente o modelo CAPM, mas muito por cima, tá? Que é uma parte um pouco mais financeira. Mas se alguém tiver alguma dúvida agora nessas primeiras coisas, em termos de exemplo, em termos de, enfim, qualquer coisa, vou abrir esse momentinho. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Se não tiver, a gente segue e deixa as perguntas todas para o final. Só se estiverem tímidos, enfim. Ok. Se não tiver nenhuma dúvida, eu vou continuar, mas se vocês quiserem perguntar, vocês só levantem a mão e no final eu vou abrir um momentinho para discussão. Então, vamos continuar. Como é que a gente calcula essa taxa de desconto? Né? E aí, basicamente, no modelo de valuation, achamos nosso fluxo de caixa livre, a gente precisa trazer os nossos fluxos de caixa valor presente. Como é que a gente calcula essa taxa de desconto? O modelo WACC ele é o mais utilizado, tá, hoje na academia, que é basicamente você pegar, de novo, o meu custo da dívida e o meu custo do capital próprio e ver quanto de fato é esse custo. Então, você calcula o seu custo da dívida, o custo de capital próprio e pondera. Então, se a minha empresa ela é financiada 70% por dívida e 30% por capital próprio, eu vou pegar 70% vezes o meu custo da dívida, mais 30% vezes o meu capital próprio. E eu acho a minha taxa que eu tenho que descontar esses meus fluxos de caixa. Basicamente, os investidores eles calculam isso para entender se o quanto eles vão investir faz sentido em termos de retorno para que isso seja positivo. Então, poxa, faz mais sentido eu botar dinheiro numa empresa que vai me gerar um lucro X no futuro, ou faz mais sentido eu botar dinheiro num Tesouro Selic, hoje, que está quase 13% ao ano?
Então, enfim, todas essas variáveis elas são afetadas por esses indicadores macro, tanto de perspectiva de crescimento, quanto de risco Brasil. Enfim, isso tudo é bem explicado no modelo CAPM. De novo, eu sei fazer o modelo CAPM, mas eu estou longe de ser a pessoa mais capacitada para falar de modelo CAPM aqui, tá? Como eu falei, isso aqui não é um workshop de finanças, a gente só usa as finanças para a gente ter a nossa linguagem de como fazer um bom valuation. Mas, basicamente, alguns fatores que podem afetar o meu custo de capital próprio, que é esse CAE que a gente está falando, a taxa livre de risco, né, que a gente chama, que por base seria o juros americano, o beta do setor, e aí, para quem gosta de finanças, o Damodaran, que é o maior guru de finanças, eu acho que a gente tem recentemente, tem um site de betas de todos os setores, então, desde agro até software e afins, tem o risco que a gente atribui a cada um desses setores, e a expectativa de esse RMzinho é a expectativa de retorno do mercado mesmo, sem ser a taxa livre de risco, ele é, de fato, a expectativa de retorno que o investidor tem. Então, basicamente, para eu calcular o meu custo de capital próprio, eu tenho que saber quanto é que eu tenho minha taxa livre de risco e eu atribuir o risco da empresa a essa taxa livre de risco, ou seja, o quanto esse meu custo ele é mais arriscado do que eu colocar dinheiro num Tesouro Selic. Parece que é muito complexo em termos financeiros, mas na prática é só isso. Você calcula o quanto custa o seu capital próprio, quanto custa o seu custo da dívida, né, no nosso modelinho de WCC, e o custo da dívida é fácil, é o quanto o banco te cobra. Você acha a taxa de desconto e acabou. Você fez a sua projeção de receita, sua projeção de custo de despesas, fez a sua taxa de desconto, você tem o seu fluxo de caixa livre descontado. Temos um fluxo de caixa livre descontado. A gente vai fazer um exemplo, tá? Só para não ficar muito perdido aqui. Eu sei que tem gente que, enfim, tem menos familiaridade com finanças, vai entender um pouco menos, mas quando eu fizer o exemplo prático, eu acho que as coisas vão se solidificando na cabeça de vocês. No final, depois que eu termino os meus fluxos de caixa descontado, tudo que eu tenho que fazer é meu valor de perpetuidade. E aí, em termos conceituais, perpetuidade nada mais é do que o valor que os meus fluxos de caixa infinitos geram. Então, se uma empresa gera para sempre um fluxo de caixa de 1.200, eu estou descontando esses fluxos a uma taxa de 10%, e a minha empresa vai crescer 3% para sempre, os meus R$ 1.200 de fluxo de caixa livre na eternidade hoje valem, pela conta aqui, R$ 17.000. Então, eu desconto desse meu valor, trazendo a valor presente, a diferença da minha taxa de desconto, que eu já fiz os outros fluxos de caixa, menos o crescimento que eu espero para sempre. Então, estou falando aqui que minha empresa vai gerar um fluxo de caixa 1.200 para sempre crescendo 3%, tá? Para ficar um pouco mais palpável esse exemplo. Então, vamos lá. Vamos fazer na prática um valuation. Eu vou mostrar uma planilhinha depois para vocês entenderem como isso pode ficar complexo, mas eu queria primeiro mostrar esse exemplo simples, tá? Então, uma empresa gera num fluxo de caixa livre para a eternidade esses valores. Então, 20 mil no primeiro ano, 35 mil no segundo ano, 60 mil no terceiro ano, 80 mil no quarto ano, 110 no quinto ano. O que a gente vai fazer pelo que a gente comentou até agora? A gente vai trazer esses fluxos de caixa valor presente. Lembrando, para chegar nesses valores, eu já fiz toda aquela análise de crescimento de receita, crescimento de custo, crescimento de despesa, tamanho de mercado, investimento, tudo. Esse é o número final que eu tenho de meu fluxo de caixa livre. Eu trouxe os meus fluxos a valor presente, e esses fluxos a valor presente me somaram esses R$ 215.000, 126, tá? Então, fiz todo o meu modelo. Acrescento a minha perpetuidade, que nada mais é do que eu pegar esse último fluxo de caixa, colocar a minha taxa de crescimento aqui, eu considerei 3%, tirar a minha taxa de desconto, né? Então, os 10% menos o 3%, e eu acho que esses 130.300, que é basicamente o 110 acrescido os 3%, que é a minha taxa de crescimento, esses 1.861.000, e eu trago isso para o valor presente, porque, de novo, não vale exatamente isso, porque eu tenho que trazer valor presente. Trazendo o valor presente, 1.155.000, e a gente soma esse valor de perpetuidade ao nossos fluxos de caixa descontado. Então, na prática, eu estou falando... O que eu estou falando aqui, tá, pessoal? Que a minha empresa vale R$ 1.300.000. Ah, Thiago, ela de fato vale isso?
Depende se você acredita que eu vou gerar esses fluxos de caixa livre no longo prazo. E se você acha que minha taxa de crescimento de perpetuidade é 3%. E se você acha que minha taxa de desconto é 10%. Tudo isso são coisas subjetivas que eu, um analista, posso fazer de um jeito, o outro analista pode fazer de um jeito, o gerente pode fazer de um jeito. Eu acho que o que é importante de saber de valuation é que o que você tem que saber são os argumentos que você traz. Então, por que que eu estou falando que eu vou gerar esse fluxo de caixa? Porque eu tenho um modelo aqui que a minha empresa vai ter tantos clientes, esses clientes vão pagar tanto, eu vou investir em tanto, eu vou ter o custo de tanto, eu vou ter uma despesa de tanto. Tudo isso são argumentos que você vai trazer, e aí no caso, por exemplo, do empreendedor querendo buscar dinheiro com o investidor. Não, cara, eu vou trazer esse faturamento porque eu tenho um plano de crescimento que eu vou gastar tanto em marketing que vai me trazer tantos leads, que vai gerar tantas reuniões que vai me trazer X reais. Esses X reais vai ser minha receita bruta, vou calcular os meus custos, minhas despesas, meu crescimento de equipe, tá? Geralmente, folha de pagamento é o que mais ferra a startup no longo prazo, porque você contrata 1.000 pessoas que não entregam o valor necessário. Enfim, como eu falei, o que eu queria dar de perspectiva aqui de valuation na prática para vocês? Não é um puta modelo financeiro. Eu vou mostrar para vocês um puta modelo financeiro agora nesse pequeno intervalo agora, mas o que eu queria deixar de perspectiva para todo mundo aqui é que é mais simples do que parece. O que complica são como eu vou fazer aquilo e se de fato eu acredito naquilo. E quem entende muito de finanças acaba querendo complicar cada vez mais os modelos para você dizer que o seu valuation está mais certo, menos certo. Não existe mais certo, menos certo. O fluxo de caixa descontado é o modelo de valuation mais completo que tem, porque você entende o modelo de negócio da empresa e você faz esse modelo no longo prazo. E você tenta entender mais ou menos como essas variáveis elas se conversam. Mas existem outros modelos de valores que a gente vai falar depois que são muito mais simples, mas muito mais simples mesmo, e que às vezes estão mais certos, porque eles conseguem prever um pouquinho melhor o que as pessoas acham que aquela empresa vale. Porque, como eu falei, valor é subjetivo, e o que importa não é o quanto você acha, é o que um conjunto de pessoas acham para pagar sobre determinado bem, que é o seu valor hoje. Então, queria aproveitar esse momentinho aqui para abrir uma planilha de um curso de investimento que eu um dia fiz, para vocês entenderem como é que um valuation por fluxo de caixa descontado pode ficar complexo. Mas a gente não vai falar dessa planilha, eu não vou ficar falando de modelo financeiro nem nada, só para vocês entenderem na prática o que é uma planilha enorme de fluxo de caixa descontado. Nesse exemplo aqui, a gente tem uma empresa, nem tem valores, não tem nada, só para vocês entenderem a estrutura. A gente tem uma empresa em que a gente coloca as premissas dela, então, quanto é que a gente acha que a nossa receita vai crescer? Quanto é que é o nosso custo de mercadoria vendida? Quais são a proporção das minhas despesas em relação à minha receita? Minha depreciação? Quanto eu vou pagar de juros? Qual vai ser o meu imposto de renda? E essas coisas já estão, enfim, meio pavimentadas. Coloca as demonstrações financeiras da empresa. Então, claro, para fazer um bom valuation e para você ser um bom analista de finanças, você precisa entender contabilidade. Não sei se, enfim, isso decepciona algumas pessoas, mas me decepcionou bastante quando eu comecei a entrar em finanças, porque eu odiava contabilidade. Fiz e conte, foi horrível. Eu, tipo, passei com um MM tenebroso, mas passei e depois eu fui estudar contabilidade direito e melhorei. Fiz CG2 depois na UNB e tudo, aí foi um pouco melhor. Mas se você quer fazer valuation, se você quer entrar em mercado financeiro, se quer entrar em consultoria estratégica, aprenda contabilidade. Tipo, acho que enfim, uma coisa que eu preciso falar. Tudo bem, passando. Aí coloca as minhas demonstrações de resultado de exercício, o seu balanço patrimonial, para você achar o seu fluxo de caixa, né? Então, o seu lucro líquido da sua DRE em regime de caixa, você coloca aqui, adiciona depreciação, adiciona variação de capital de giro, coisas irrelevantes, mas só para vocês entenderem como é que o valuation pode ficar complexo. Para você ter no final, o que você quer? O que você quer no final, no nosso fluxo de caixa que a gente falou? O nosso fluxo de caixa livre, né? O Free Cash Flow to Firm. Porque é isso que vai me dizer exatamente quanto vale a minha empresa, o meu equity value, a minha enterprise value. E no final, vai pegar esse fluxo de caixa livre, vai descontar por uma taxa de desconto, que como a gente viu, só esse valorzinho aqui, ele já é chato pra caramba de você calcular, tá? Tem um modelo, aqui eu coloquei um modelinho de taxa de desconto, por exemplo, que a gente estava falando de WCC.
em que você considera N fatores, e aí, cara, quanto é que o título do Brasil está valendo? Hoje a Selic deve estar em quase 13%, né? Então o título deve estar 12 e pouco. Mas nesse caso aqui, quando foi feito esse valuation lá atrás, estava em 7. Então, só para você calcular só uma micro variável dentro de uma planilha enorme de valuation, isso já é complexo e fica complexo porque os analistas eles têm que ter argumentos sólidos, de fato, para quanto você vai descontar esse dinheiro no longo prazo. Mas no final, o que eu quero mostrar para vocês é que dentro do modelo de fluxo de caixa descontado, o que importa é o seu fluxo de caixa livre, final. Quanto essa empresa vai gerar de resultado líquido para os seus acionistas, entendeu? É isso que eu quero sair essa mensagem para fluxo de caixa descontado. É complexo? É complexo. Vou dizer para vocês, um modelo extremamente enorme em que tem um monte de guru de investimento vendendo e vai querer complicar ao máximo o valuation. A minha intenção aqui não é complicar, ela é deixar mais simples. É tentar tirar um medo de que você precisa ser um puta analista de investimento para fazer um bom valuation. Não necessariamente. Tem gente que vende a empresa a valores extraordinários e fazem um valuation muito simples, como eu te falei. Como eu falei para vocês. Triplica, triplica, duplica, duplica, duplica. Custos 20% da minha receita, despesas 40% da minha receita, investimentos 10% da minha receita, faço minha margem, pronto, vendo uma empresa porque eu consegui convencer o meu investidor que minha empresa vale aquilo. Então, tudo isso são formas de você entender finanças de maneira diferente. A finanças ela é só a linguagem que você vai usar para dizer que a minha empresa vale determinado valor. Mas na prática, o que é mais importante é a sua capacidade de convencimento. Porque você pode fazer uma planilha enorme, não tem problema, mas tem que saber explicar por que a empresa vale aquilo. E as finanças é só a linguagem que a gente usa para isso. Pessoal, antes da gente falar do próximo modelo de valuation, e aí eu prometo que vai ser muito mais simples do que foi agora, alguém tem alguma dúvida, alguma consideração? Alguém já teve dificuldade de fazer um fluxo de caixa, enfim? Tiago, Oi. tem uma pergunta no chat do Enio, Ah, que ele está deixa. perguntando: seria possível, no exercício hipotético e teórico, fazer um valuation da UNB e, nesse raciocínio, a valuation aplicado nas privatizações ou nas parcerias públicas-privadas? Vamos lá. Claro que tem como você fazer um valuation da UNB, tá? Eu acho que seria algo um pouco difícil, e eu vou explicar porque é difícil, que a UNB ela não gera resultado financeiro palpável à medida que ela não cobra a mensalidade dos seus alunos. Claro, você vai ter que pegar o orçamento federal e assumir isso como uma proxy de receita, tá? E ok, você faz o orçamento federal destinado para a UNB assumir como uma proxy de receita, e faz todo o cálculo, né, de custo, de despesa, quanto a UNB investe, e aí eu vou ter que colocar, por exemplo, no modelo de fluxo de caixa livre, talvez não seja o melhor modelo para avaliar a UNB, porque não vou enxergar a UNB como uma empresa e como ativos que única função é gerar um valor financeiro. A UNB ela tem um valor intelectual que ele é imensurável. Então, talvez a melhor forma da gente fazer um valuation da UNB, por exemplo, seria da gente pegar todos os ativos da UNB, e aí prédios, desde a, sei lá, cadeira, tudo, todos os ativos, entender o valor desses ativos, e somar o nosso ativo intelectual, como pessoa, quanto a gente produz para a sociedade. E é difícil, porque como é que você vai mensurar quanto vale uma pesquisa de TCC, quanto vale uma pesquisa de mestrado? Se aquela pesquisa de mestrado gerou um produto que gerou X reais, beleza, você até pode considerar, mas eu acho que por fluxo de caixa descontado é muito difícil a gente pensar num valuation da UNB, porque esse ativo intangível que a gente tem, que é a gente como pessoa, o conhecimento que a gente gera para a sociedade, o retorno que a gente tem como indivíduos. Puta, imagina se a gente calculasse o retorno da UNB como os salários que as pessoas que saem da UNB têm. Cara, é muito dinheiro, entendeu? Então, é muito difícil. Eu teria que enxergar a UNB como uma empresa e a minha visão de universidade pública jamais vai ser enxergar a UNB como uma empresa. Então, acho difícil, mas tem um valor. Então, opa, deixa eu ler a sua pergunta.
O valor dos ativos tangíveis seria interessante. Exato. Imagina, quanto é que você vale como aluno? A gente sabe o seu custo. A gente tem o nosso... Tem cálculos de educação, acho que não sei os cálculos de cabeça, mas tem o custo de quanto um aluno de universidade pública custa para a sociedade por ano. Agora, o valor que você traz para a sociedade e retorna, ele vale a pena? O seu VPL é positivo como aluno, sabe? Enfim, é muito complicado. Mas eu acho que é um exercício legal. Eu acho que seria uma puta discussão legal e a gente pode... Eu adoro essas discussões filosófico-teóricas, então acho que, enfim, a gente pode discutir isso depois. Mais alguma pergunta, gente? No chat ou algum exemplo hipotético? Não? Bom, beleza. Vou continuar na nossa próxima forma de valorar a empresa. Falei de uma forma super complexa, né? De eu fazer um valuation de uma empresa em que a gente pega N fatores e milhões de coisas diferentes para a gente achar um valor justo de uma empresa. E agora eu vou falar de uma forma que é até muito simples, meio ridícula de fazer um valuation de uma empresa, que é por múltiplos e transações precedentes, tá? Elas estão interligadas. Por quê? Porque na prática, o que é você fazer um valuation por múltiplo, tá? Isso em startup tem muito. É basicamente você pegar transações anteriores de empresas parecidas com você. Então, vou dar um exemplo. Eu sou o cara de uma startup e eu tenho uma fintech. Eu vou fazer um novo banco digital. Cara, eu vou analisar os meus indicadores de múltiplos de preço sobre lucro, preço sobre receita, preço sobre EBIT, preço sobre valor patrimonial da Nubank, do Banco Inter, do C6 Bank, enfim, de outras fintechs parecidas comigo, e vou aplicar esse mesmo raciocínio de múltiplo para a minha empresa. Então, se, por exemplo, o preço sobre receita da Nubank é 3, eu vou assumir que o meu preço, o meu valor que eu estou atribuindo à minha empresa, ele vai ser 3 também. A minha receita vezes 3. É basicamente isso, tá? Em termos muito simples, é basicamente você pegar empresas parecidas com você em modelo de negócio, entender no mercado quais foram os múltiplos que essas empresas foram transacionadas recentemente e aplicar o raciocínio para sua empresa. Então é isso, assim, eu posso aplicar múltiplo de receita, posso aplicar múltiplo de EBITDA, e aí, para vocês entenderem, o mercado ele muda muito qual múltiplo ele valoriza mais, tá? Eu dou um exemplo. Antes da pandemia, para você fazer valuation de startup, a galera usava muito múltiplo de receita. Então, o mesmo exemplo de fintech. A Nubank vale 3 vezes a receita, então eu também valho 3 vezes a receita. Depois da pandemia, que os investidores perderam muito dinheiro e ficaram mais cautelosos, o múltiplo mais considerado nas últimas transações foi de EBITDA. Ou seja, o resultado operacional. Então, eu não quero mais saber de fato se a empresa está gerando só vendas. Ela tem que estar... O custo da minha operação, ele tem que ainda gerar uma margem positiva. Então, o que a Nubank era... Não, estou chutando, não estou assumindo que é 3 de receita, tá? Eu realmente não sei esse valor. Mas a Nubank, ao invés de eu falar que é 3 vezes a receita e a minha empresa vai valer 3 vezes a receita, na verdade, ela vai valer 8 vezes o meu EBITDA, que é o meu resultado operacional. Então, em termos contábeis, né? Faturo 1 milhão, meu resultado operacional é 200 mil. Eu vou fazer um múltiplo em cima do EBITDA agora, porque é o que os investidores estão olhando mais. Então, depende muito de momento de mercado, tá? Quando os juros estava 2% e estava toda startup pegando dinheiro a rodo, era só múltiplo de receita e ninguém olhava direito e o valuation era muito simples. Agora, os investidores estão cobrando mais análises, modelos e principalmente a essência do nosso fluxo de caixa descontado, que é resultado, dinheiro. Você consegue gerar dinheiro? Então, o momento de mercado está para isso agora. Já não esteve, mas agora é isso. Você está conseguindo gerar dinheiro? Então, tudo isso entra tanto no valuation de fluxo de caixa descontado, quanto no nosso valuation por múltiplo, tá? Então, eu não botei um exemplo aqui, mas eu coloquei um link da apresentação. Depois enfim, quem quiser falar comigo, quiser que eu envie a apresentação, super posso enviar, mas tem esse site Startup Hero, é bem legal que você consegue ver os múltiplos de um monte de setor, uns 60 setores, e pegar isso como base para os seus valuations de múltiplo. Mesmo que você tenha que fazer uma correção mínima, porque é 2020, mas é legal de você dar uma olhada. Beleza. A gente falou de valuation de fluxo de caixa descontado, a gente falou de valuation de múltiplo de transação precedente. Eu vou falar um pouquinho da minha área, o que eu faço hoje, que é basicamente o valuation de venture capital, que é
acho que mais simples que as outras duas coisas. E aí, o que é o Venture Capital, tá? Só para quem não está familiarizado com o termo. É basicamente fundos que investem em startups, tá? E aí hoje, mesmo que eu não tenha trabalhado diretamente com um fundo, eu trabalhei com um investidor anjo, que usa mais ou menos o mesmo modelo, e trabalhei no distrito, que era olhar o que os fundos faziam, e trabalhei agora na Álvares fazendo negociação com o fundo. Então eu estou do outro lado da mesa, mas eu entendo a cabeça deles e como eles fazem esse raciocínio. E como eles fazem? Como é que um investidor de startup geralmente faz esse raciocínio? Da forma mais simples possível, que é quanto eu consigo ganhar de dinheiro com esse negócio. Então, basicamente, a conta que eles fazem é o quanto eu consigo tirar de dinheiro, eu consigo investir agora esse dinheiro, daqui a 5 anos eu vou ganhar X%, e aí eu faço essa conta. Então, eu acredito que a empresa vale de fato esse valor que ele está me prometendo. Basicamente, essa é a conta, tá? É o valor recebido no momento, menos o valor investido hoje, tá? No momento do exit, perdão. E o raciocínio de startup ele é um pouco diferente, porque mercado aberto, mercado público, quem gosta de mercado financeiro, você consegue ver a açãozinha, né? Você olha num gráfico de segundos, a ação está mexendo o tempo todo. É um mercado com muita liquidez, que a gente chama. E mercados líquidos, eles tem gente fazendo conta toda hora. Em mercados ilíquidos, como é o caso do mercado privado, o caso do mercado que os venture capital e private equity e outros tipos de fundo atuam, que é o mercado privado, né, no mercado público, é um pouco diferente porque você não está fazendo essa conta toda hora. Você vai fazer a sua conta de valuation só quando você vai captar mais um investimento. Então, eu coloquei aqui um resumo, que eu gosto muito desse guardanapo, que um fundo chamado Big Bets fez, que é basicamente um raciocínio de rodada. Então, os fundos que investem em rodadas sementes, que a gente chama, estão esperando retornos de saída ali numa rodada série C, série D. Então, qual que é a conta que ele faz, cara? Eu vou investir tanto agora e daqui a 3 rodadas, um outro cara vai comprar minha participação com 300%, 400% de valorização. Então, essa é a conta. Você vai sempre ganhar esse dinheiro só no seu momento de liquidez. Você não pode comprar e vender a ação. Você compra, tem um período daquela empresa dar certo, e quando outra pessoa compra, ou ela vai para a bolsa, né? Então, um M&A, um IPO, M&A é fusão e aquisição. Então, tipo, outra empresa compra, faz a aquisição dessa empresa, a empresa vai para a bolsa, aí sim esse cara que investiu lá atrás ganha um dinheiro. Então, é um dinheiro que você gasta agora, investe agora, para ter um retorno daqui a 5, 6, 7 anos. Então, é um raciocínio bem diferente do mercado financeiro tradicional, tá? Mas, assim, a modelagem financeira, ela é menos pesada, mas eles estão cobrando cada vez mais. Então, porque eles perderam muito dinheiro, tá? Fazendo valuations errados. E essa é a discussão no final que eu quero trazer. Cara, o que eu queria falar agora, que a gente já falou de todos os modelos que eu queria falar? Você fez 1000 formas de valuation. Você fez 4, 5 modelos de valuation. Qual que tá certo? Provavelmente nenhum. Essa é a minha melhor resposta. Mas provavelmente tá em torno... Tá numa média deles. Provavelmente, tá? E por que eu digo provavelmente? Porque valor é volátil. Valor não tá certo, de fato. Quanto você vai calcular aquele valor, ele não tá exato. Mas se você fez 4 modelos, aí, por exemplo, eu dei um modelo entre A, B, C e D, em que o D ficou muito alto, o A ficou muito baixo, o B e C ficaram mais ou menos parecidos, provavelmente a sua empresa vale ali nesse retângulo entre B e C, puxando um pouquinho mais para a direita por causa do D. Então você vai achar o seu valor justo da empresa, tá? Então, assim, minha empresa provavelmente vale algo nesse retângulo. E o quanto ela de fato vale, aí é a sua negociação com o seu investidor, com o seu sócio, com a sua pessoa que vai comprar a sua empresa, ou a empresa que você vai comprar. Enfim, tudo isso é negociação. Como eu falei, geralmente 3 partes fazem um valuation. Quem vai comprar, quem vai vender e quem vai intermediar também vai fazer, tá? Então, acho que é isso que eu queria trazer. Eu trouxe algumas questões. Opa, vamos lá. Tem uma pergunta no chat. Seria importante, talvez, fazer uma média ponderada desses 4 modelos de valuation? Amarildo, sim. Eu sempre gosto de fazer o máximo de modelos de valuation possível para a gente ter um valor justo, um valor médio.
Agora, entre ser 2 modelos, 3 modelos, 4 modelos, 10 modelos, 50 modelos, tanto faz. Eu diria que não existe uma forma certa. É isso que eu queria trazer. Mesmo que o fluxo de caixa descontado seja a forma mais completa, talvez ela não traduza exatamente o que o mercado acha do valor que aquele ativo vale. Então, quando você vai fazer um valuation de uma empresa, faça mais de um modelo, veja se eles estão parecidos. Porque se eles estiverem parecidos, é um ótimo sinal. Quer dizer que a sua empresa provavelmente, vale de fato algo parecido com aquilo. Então, eu faria, sim, uma média ponderada. E aí, ponderação, eu sempre atribuiria mais peso a fluxo de caixa descontado, tá? Se as suas projeções estiverem certas. Mas isso é muita opinião pessoal. De novo, não tem uma forma certa de fazer, tá? Depende muito. Mas sim, a resposta certa é sim, faça vários modelos e pondere os pesos entre eles. Eu acho que isso é sempre relevante, é sempre bom, é sempre interessante da gente fazer. Enriquece a discussão, tá? E te aproxima do valor mais justo da empresa. Boa. Mais alguém tem alguma dúvida? Eu vou trazer reflexões meio viajadas daqui para frente. Então, acho que se a gente quiser ter alguma dúvida mais específica de valuation, acho que esse é um momento bom. Eu vou dar 30 segundos para vocês não ficarem tão tímidos enquanto eu bebo uma água. Mas, enfim. Eu peço desculpa por não estar presencial. Eu sei que ficar online é um saco. Mas, enfim. Eu moro em São Paulo, então fica um pouco mais difícil, mas depois eu vou... No final, eu vou deixar meu contato, meu LinkedIn. Então, se alguém quiser me chamar no LinkedIn, trocar uma ideia, depois eu passo meu WhatsApp lá. Só não vou passar aqui porque é meio demais, né? Mas eu troco uma ideia comigo lá, a gente conversa. Se quiser entender um pouquinho mais de mercado, de valuation, de como ir para consultoria, como ir para São Paulo, enfim. Acho que são questões que eu sempre estou aberto a falar. Então, acho que é um pouco disso. Bom, já que ninguém perguntou, eu vou passar para perguntas minhas. 4 perguntinhas que eu queria, enfim, se alguém se sentir à vontade para abrir o microfone e responder, seria super legal. Se não, eu vou responder, mas eu acho que, enfim, vale essa participação, porque é um workshop, né? Não é uma palestra. Mas vamos lá. Pessoal, empresas que não geram lucro, tem valor? Tem valuation? Você consegue fazer fluxo de caixa descontado de uma empresa que gera R$0? Ou deve? Se alguém quiser responder. Sim. Então, a primeira. Sim, é sempre uma boa resposta, mas se quiser elaborar, Enio, acho que, enfim. Bom, eu vou falar. Tem valor? Tem. Claro que tem valor. Fala, Arthur. Olha, na minha visão, eu acho que depende do segmento da empresa. Tá, por quê? Porque se é uma empresa que ela faz vendas e ela não gera lucro, ela não tem um valor certo. Dependendo também do tempo que ela tá no mercado. É muitas questões na realidade, né? Colocar uma coisa bem a você é difícil. É difícil, é difícil. E, cara, assim, te dar um exemplo muito prático. A primeira vez que a Nubank gerou lucro líquido mesmo, foi esse ano passado. E a Nubank é uma empresa de muito tempo. A gente está falando que Mas a mesma coisa acontece com a Uber e eu acho que a Spotify também. Eles Uber, são tipo fintechs, então eles não geram lucro tanto assim, eles apostam no cara, futuro. só pra vocês terem uma noção, o Caju, que é uma empresa que acho que algum de vocês tem Vale Refeição, a minha CLT, Caju não gera lucro, Flash não gera lucro, a Acreditas não gera lucro, a Uber não gera lucro, a 99 eu não sei se está gerando, mas são empresas que não geram lucro. E aqui eu estou falando de lucro, é resultado na última linha. É a minha receita menos os meus custos, despesas e investimentos. É o meu fluxo de caixa livre. Não gera lucro. A Mariana falou: acredito que valor não é a mesma coisa que lucro, existe valor histórico-cultural. Existe um valor histórico-cultural, óbvio. Se a gente fosse fazer um valor da empresa da UNB, por exemplo, como a gente comentou, existe um valor intangível, do ativo intangível. E por isso que tem gente que gosta de fazer valuation
pelo valor dos ativos. Então, quanto é que vale meus ativos? E aí, quanto é que vale meu prédio? Quanto é que vale as pessoas? Menos a minha dívida, pronto, é o meu valor de empresa. Então, é uma forma de fazer valuation também. Isso aí, geralmente, as pessoas gostam. E de novo, a primeira coisa que eu falei, cara, o valor, ele está atribuído à expectativa de geração de valor futuro. Ou seja, por que as pessoas investiram tanto tempo na Nubank? Porque eles falam, caraca, essa empresa está com 50 milhões de pessoas já na base no Brasil, então com certeza em algum momento eles vão gerar dinheiro. E aí eles investem muito dinheiro na empresa. Mas é isso. Então tem valor? Tem. O valor está sempre atribuído à minha expectativa futura de geração de valor. Tá? Então, empresas que não geram lucro têm valor? Tem, se você acredita que um dia vai gerar. Entendeu? Acho que essa é a resposta. O Amarildo falou aqui, eu não comprarei uma empresa que oferece riscos altos. Mas tem sim, sem dúvida, a dívida pode ser parcelada, a negociação acima da dívida pode acontecer. Exato, podem. E eu acho que tudo depende do quanto você acredita que essa empresa vai gerar esse resultado. E se você acredita menos, o que você vai fazer no nosso modelinho de fluxo de caixa descontado? Você vai descontar uma taxa maior, entendeu? Então, a gente, por exemplo, usou um exemplo de 10% de taxa de desconto, cara, de startup pré-receita, que a gente chama, ou seja, startup que está só na ideia, está só no PowerPoint, para fazer um fluxo de caixa descontado, geralmente o desconto é de 40%, 50% de taxa de desconto. Então, são descontos extremamente agressivos para a gente mitigar o nosso risco e comprar uma empresa no valor que a gente acha justo, entendeu? Em compensação, tem empresas que só porque o cara já fez uma empresa, já nascem com um valor extremamente milionário, porque os investidores colocaram dinheiro. Então, empresas que não geram lucro têm valor? A resposta é: tem valor se as pessoas acreditam que um dia ela vai ter lucro. Tá? Essa é a minha melhor resposta. Mais alguma consideração, pessoal, dessa primeira pergunta? Boa. Vamos para a segunda. Empresas que cometeram fraude continuam passando confiabilidade? Boa. O Enio falou aqui, né? Fraude afeta a reputação da empresa. Exato. Cara, empresas que cometeram fraude continuam passando confiabilidade? Beleza. Um exemplo prático, tá? Não sei se acho que em 2016 a gente teve o Joesley Day. Eu não sei se vocês lembram disso. Foi quando os irmãos da JBS, que é um dos maiores frigoríficos do Brasil, enfim, confirmaram que eles estavam dentro de um esquema de corrupção com o atual governo do nosso ex-presidente Michel Temer, numa conversa dos dois. E a ação da JBS caiu vertiginosamente naquele dia. E a bolsa inteira brasileira caiu vertiginosamente naquele dia. Então, o que é engraçado é que um fato de uma empresa, ela derrubou o valuation daquele dia naquelas empresas muito, do mercado inteiro brasileiro. Então, a fraude afeta valuation? Muito, mas muito mesmo. Tem uma frase famosa do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, antes dele ser presidente dos Estados Unidos, que ele fala... como é que ele fala? Acho que o seu valuation não sustenta um tweet meu, uma coisa assim. Porque é isso. Você pode fazer 1000 contas e eu tenho certeza que minha empresa vale isso, meu fluxo de caixa está perfeito, meu taxa de desconto está perfeito. Mas um tweet do Elon Musk falando uma criptomoeda específica aumentou o valor daquela moeda mais de 1000% num dia. Então, quando a gente fala que valuation é uma coisa volátil, é extremamente volátil. Em termos de segundos, isso tudo pode mudar por perspectiva das pessoas mesmo. Porque, de novo, o valor que as pessoas acham que essa empresa vai valer no futuro muda. E muda o tempo inteiro, a cada segundo, dependendo das expectativas das pessoas. A gente que estuda economia estuda bastante as conjecturas, né? Quem é mais keynesiano gosta muito de falar das conjecturas, né? Quanto à preferência pela liquidez das pessoas está de fato presente ali nas decisões de investimento, né? Então, se eu acho que as coisas vão dar ruim, eu estou propenso a pagar menos dinheiro por uma coisa que antes, se eu acho que as coisas vão dar bom, vão pagar mais dinheiro. Então, acho que tudo isso afeta o valor das empresas, tá? E o que são fatores que fazem analistas errarem previsões? Tudo isso que eu falei. Porque muda, tudo muda.
A minha perspectiva de gerar receita podia ser tanto num dia, no dia seguinte eu perdi um contrato e minha expectativa diminui pela metade. Então, é uma discussão bem legal, assim. Fala, Arthur. Professor, Tiago, eu ainda acho que também tem muita questão, tipo, de mercado, sabe? Você produz um produto e aí, tipo, o mercado começa a enjoar desse produto e aí sua renda baixa e, tipo, não é uma coisa previsível. Tipo, são muitas coisas que podem dar errado ali no aglomerado. Quer dar um exemplo de produto que você achava que ia dar certo e não deu certo? Ai, eu não consigo pensar direito, mas dá pra pensar muito questão de roupa também. Dá. Um Tipo, da exemplo que eu... C&A, Marisa, quando eles lançam Muito. um lançamento de roupa que não dá certo, tipo, as roupas se acumulam no estoque. E eles vão tendo que vender cada vez mais barato. E aí a renda vai abaixando cada vez mais. Perfeito. Perfeito. E o estoque, no final, vai ser dívida, né, para a empresa. E tudo da dívida, ele se retira do valuation no final. Então, na prática, é isso. Um exemplo que eu gosto de falar, exatamente o que você falou, foi das paletas italianas. Se eu abro uma loja de paleta italiana, naquele momento estava todo mundo comendo e era uma febre, tinha 20, a minha expectativa, eu ia botar que eu ia crescer 200% ao ano e meu fluxo de caixa descontado ia ser muito grande e eu talvez conseguisse um investimento com um valuation elevado. Quando as paletas italianas caíram saíram do hype, né? Vou dizer assim. Acabou. Você vai fazer uma projeção disso? Você acredita mesmo que a sua empresa vai ter o mesmo lucro que você tinha antes? Não acha. Então, o valuation não só ele é difícil, como ele é extremamente volátil. E de dia, e de mercado, de percepção das pessoas. O mercado nada mais é do que um termo chique para um agregado de pessoas, né? É, eu acho que tem que fazer realmente um estudo do, tipo, como vai funcionar o público do mercado, sabe? Pra você poder fazer o valuation certo. Porque se você conseguir saber quando que vai durar essa moda, você pode conseguir sair do investimento sem ter, tipo, um prejuízo tão grande. Por isso que algumas pessoas ficam milionárias e outras não, porque preveem melhor o futuro. Isso serve tanto para aposta esportiva quanto para fazer valuation. É muito de lua. Exato, a guerra na Ucrânia. Então, por exemplo, se eu sou uma empresa que vende carro, a guerra na Ucrânia acabou comigo. Eu não vou mais conseguir vender o que eu vendia antes, a minha perspectiva de lucro vai mudar, eu vou ter que gastar muito mais dinheiro para manter minha operação. É, Tanto que muitos modelos de valuation, inclusive esse muito mais complexo que eu mostrei para vocês, eles falam para desconsiderar 2020. Tipo, pega 18, 19, 21, 22. Como se nem existisse. Porque como é que você vai considerar um ano que foi uma pandemia global? Pandemia global é a mesma coisa. Epidemia global, pandemia, enfim. Não dá. Então, valuation é arte de prever o futuro. E é difícil prever o futuro. É isso que eu queria deixar, sei lá, bem explícito na cabeça de vocês. Beleza, última pergunta que eu queria fazer aqui. Cara, quais são os efeitos no mercado e na vida das pessoas quando vários agentes começam a sobrevalorizar ativos? Ou seja, quando pessoas começam a fazer valuations superestimados, querendo expectativas maiores de retorno. E a gente fala, puta, isso aqui não afeta em nada a minha vida. Por que que eu vou fazer, desculpa o termo, mas a merda de um valuation? Cara, o que você tá falando? Tipo, isso não afeta em nada a minha vida. Cara, vou... afeta. O pior que afeta. E por que que afeta? Porque quando várias pessoas começam a errar o mercado como um todo mundo começa a ter uma expectativa maior de crescimento, de lucro, crescimento, lucro, crescimento, lucro, crescimento, lucro. E tá aí, alguns resultados são esses: perda de dinheiro e milhões de demissões no mercado brasileiro, a bolha da internet nos anos 2000, que todo mundo começou a achar que qualquer site valia milhões de dólares e não de fato vale. A crise financeira de 2008, que afetou a nossa vida, cara, durante quase uma década. Cara, nada mais é do que uma bolha imobiliária e uma sobrevalorização de ativos imobiliários nos Estados Unidos que estourou. Porque o mercado imobiliário é o maior mercado do mundo, então estourou tudo. Então, o que eu quero trazer aqui? Existe um efeito prático de saber fazer valuation, pegar uma planilha e valorizar uma empresa? Vai afetar muito a sua vida? Não.
Não vai. Mas se todo mundo começa a errar e achar que empresas vão gerar mais resultado do que elas de fato valem, aí pode dar BO, porque quando as pessoas perceberem que não vale exatamente aquilo, aí tudo estoura. E aí todo mundo perde dinheiro, todo mundo quer tirar dinheiro, a preferência para liquidez das pessoas, para os economistas aí, aumenta muito, e é isso, o dinheiro sai do mercado. E aí demissão, enfim, para quem viu, para quem viu A Grande Aposta, sabe que rolou em Wall Street em 2008, quando estourou a bolha, velho. Para quem viu o Lobo de Wall Street, enfim, eu acho que você vai aloprar pro mercado financeiro, mas se eu quero vender a minha padaria na esquina e um cara compra por muito mais do que eu acho que valia, foi bom para mim. E minha vida mudou. Se eu acho que a minha padaria vale 100 mil, o cara acha que ela vale 20, eu não vou vender. Então, acho que, enfim, quando você extrapola isso para um mercado financeiro, para muitos agentes o tempo inteiro falando, comprando e vendendo, se muita gente começa a errar e começa a sobrevalorizar muito aqueles ativos, acaba em coisas ruins, que são demissões, que é, de fato, o preço do que a gente chama de capital especulativo, né? Que é isso, é prever futuro, na prática. E, enfim, se capital especulativo de fato tem valor ou não, hoje tem. Tá claro, mercado financeiro é isso. Mas, enfim, discussões e discussões e discussões que, enfim, se vocês quiserem falar, queria só agradecer, acho que a gente teve uma horinha aí de workshop, sei que são 2 horas de workshop, mas, enfim, remoto é uma... Eu sei que é um pouco mais chato de ouvir, mas eu queria agradecer aí todo mundo, principalmente quem fez pergunta, e deixar esse momentinho, se alguém quiser falar alguma coisa, voltar em algum slide específico, enfim, tô super disponível, queria me colocar disponível aí no... Botei o LinkedIn, porque acho que é a rede mais impessoal para a gente falar de uma semana de ADM, mas, assim, se alguém quiser de fato falar comigo, me chama lá no LinkedIn. Eu vou mandar o meu LinkedIn aqui no chat, que aí, se alguém quiser de fato falar comigo, depois eu passo meu WhatsApp, que aí eu acho um pouco melhor. Segundo. Aqui. Não, é isso. Depois eu ia te mandar uma mensagem, professor. Eu achei muito interessante essa questão de valuation. Eu sempre quis aprender bastante sobre isso. Boa. Geralmente, assim, se você gosta de mercado financeiro, se você quer para consultoria estratégica, se você quer ser um bom gestor, é legal saber fazer um bom valuation. Principalmente se você quer para mercado financeiro, tá? Qualquer área do mercado financeiro. Tem que saber fazer. Então, é isso. Pessoal, queria agradecer bastante todo mundo que entrou aí nessa manhã de quinta-feira. Não tenho mais grandes considerações, mas se alguém quiser falar, estou super aberto. Vocês não se tirem à vontade de falar que quiserem me chamar, me chama ali no LinkedIn, que depois eu mando uma mensagem, mando meu WhatsApp, a gente conversa, enfim. É isso, pessoal. Muito obrigado. Mais alguma coisa? Alguém deseja perguntar mais alguma coisa? Se não, assim finalizamos, né, o nosso workshop, Valuation na Prática, e agradecemos ao ministrante Tiago pela participação na 11ª edição da Semana Acadêmica. Informamos que as declarações elas serão enviadas por e-mail e também estarão disponíveis no seu ingresso no Simpla em até 48 horas. Para aqueles que participaram, permaneceram 75% do tempo no workshop. Também lembrando que mais tarde teremos mais atividades, então participem. E relembrando para participar da nossa campanha solidária, né, que estamos aceitando doações de roupas e de alimentos não perecíveis. As doações podem ser entregues para a comissão organizadora no Auditório Verde da FASO ou nos nossos pontos de coletas. Ficaremos muito gratos se puderem nos auxiliar nessa campanha. E agora, os nossos agradecimentos aos nossos patrocinadores, Fazenda Mercado Malungas, Dex Company, Cari Alimentos e Eventos, Locações Mobiliárias para Eventos e Patrícia Aguiar Fotografia. Obrigado por participarem desse evento e espero que participem de mais